Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico novamente, seu professor de matemática, e vamos que vamos para a aula 3, aula de conjuntos numéricos. Esse é um conjunto essa é uma matéria que está em comum tanto no concurso de aprendiz como no concurso de fuzileiros. Então vamos que vamos estudar, vamos tirar as dúvidas da aula 1 e 2, tá? Para você entender essa aula 3, tem que ter assistido a aula 1 e a aula 2. E é isso, vamos para a nossa aula. Vamos ver aqui o que nós vamos estudar hoje. Olha lá, ó. Nós vamos estudar essas duas coisitas aí, ó. Complementar e diferença. Nossa aula 3 aqui de conjuntos numéricos. Nós vamos aprender o que é complementar e diferença, interseção e reunião aqui no item 2. Vamos que vamos? Vamos lá. No nosso primeiro slide aí, ó, nós vamos aprender o que vem a ser um conjunto complementar. Aí, eu vou pedir a vocês para esquecer um pouquinho da linguagem matemática, e pensar em conjuntos conforme eu exemplifiquei para vocês nas aulas 1 e 2. Um conjunto é um conjunto de qualquer coisa. Um conjunto de pessoas numa banda, um conjunto de livros numa biblioteca, um conjunto de garrafas numa adega, etc. Mas aqui, a título de exemplo, para nós entendermos o que vem a ser o conjunto complementar, eu trouxe esses três conjuntos aqui. Ó, vamos aqui estudar complementar, então eu trouxe aqui o conjunto U, que é o conjunto universo, o conjunto B, que é o nosso segundo conjunto, e o conjunto A. Ok? Logo de cara, senhores, para quem assistiu às aulas 1 e 2, eu já consigo ver uma relação entre esses conjuntos. Que relação é essa? Vejam vocês aqui, acompanhem comigo. Ó. O conjunto B, vamos olhar aqui para o conjunto B. Ó. O conjunto B, esse aqui que a bolinha está na frente, ele está contido completamente no conjunto U. Vejam comigo aqui. Ó. O conjunto U e o conjunto B têm esse mesmo elemento 0 aqui nos dois, tem o mesmo elemento 1, o mesmo elemento 3, o mesmo elemento 5, e aqui por baixo aqui, ó, o mesmo elemento 6. Então, opa! Nós temos aí, então, uma relação entre o conjunto U e o conjunto B. Eu posso escrever assim, ó, que o conjunto B ele está contido no conjunto U. Ok? Essa é uma relação que eu expliquei nas aulas anteriores. Se você não entendeu, explico novamente. O que eu estou querendo dizer aqui com essa simbologia matemática aqui? Ó? Eu estou querendo dizer que o conjunto B está dentro do conjunto U. Tá? Vou explicar isso com um desenho mais adiante. Outra relação que eu posso estabelecer aqui entre esses três conjuntos. O conjunto A, ó, olha aqui, ó, ele também está dentro do conjunto B. Olha aí, ó, porque eles têm os mesmos elementos. Então, também posso escrever que o conjunto A, esse Czinho aqui, significa está contido, ele está contido dentro do conjunto B. Essas são as primeiras relações que eu tenho que entender a partir das aulas anteriores, tá? Da aula 1 e 2, que eu teria que aferir esses três conjuntos. Dados esses três conjuntos, conjunto U, B e A, eu teria que de cara bater o olho neles e verificar que um está dentro do outro. O B está dentro do U e o A está dentro do B. Entendido, pessoal? Vamos fazer um diagrama para tentar entender o que vem a ser, então, esse conjunto complementar. Vamos lá. Ó, se eu fosse desenhar aqui um diagrama para exemplificar esses conjuntos aí, primeiramente eu ia desenhar esse conjunto U. Reparem que esse conjunto U ele não tem o nome de conjunto U à toa. Ele é o nosso conjunto universo. Lembrando que o conjunto universo ele vai abarcar todos os outros que estão dentro dele. Então é o nosso conjunto universo do estudo em questão. Tá? Quem é que está no conjunto U aí? Ó? Todos esses elementos aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cara, eu não vou desenhar todos esses elementos, não. Eu vou desenhar somente o conjunto aí e vou desenhar, como a gente já reparou na questão anterior, que o conjunto B ele está contido no conjunto U, vou desenhar o conjunto B, ó, nosso conjunto B aqui dentro. Esse é o nosso conjunto B. Olha aí, ó, ele está contido no conjunto U, ele está dentro do conjunto U. É isso que significa matematicamente. Lembra que eu falei que conjuntos são objetos? Por aí você já começa a entender, por esse diagrama. E ao passo que o conjunto A, ele está contido no conjunto U, conforme a gente também tinha escrito anteriormente. Vamos desenhar o conjunto A, dentro do conjunto B.
Vamos desenhar o conjunto A aqui dentro do conjunto B. Até porque não está errado também dizer que o A também está contido no conjunto U. Se o B está dentro do U e o A está dentro do B, o A também está dentro do U, ok? Vamos lá. Agora vamos desenhar aqui os elementos. A primeira coisa que eu vou desenhar são os elementos do conjunto A. Os elementos do conjunto A são esses carinhas aqui, ó. 1, 3 e 5, ok? Vamos lá então. Vou desenhar aqui, ó. O número 1 está dentro do conjunto A. O número 3... Opa, desculpa aqui, pessoal. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Aí. Calma, quase lá. Aí. Desculpa aí pelo erro técnico, pessoal. Mas vamos lá. Desenhamos o elemento 1 no conjunto A. O elemento 3 dentro do conjunto A. E o elemento 5... Outra vez? Poxa vida. Calma aí, pessoal. Calma aí. Aí, vamos lá novamente. Desfaz o conjunto 3, o elemento 3 e o elemento 5. Tá aí, ó, os 3 elementos dentro do conjunto A. Aí é o seguinte, se eu já desenhei esses elementos dentro do conjunto A e o A está contido no conjunto B, eu não preciso repetir esses elementos dentro do conjunto B. Ou seja, esses 3 carinhas aqui, ó, eles já estão também dentro do B. Então, eu não preciso redesenhá-los no conjunto B. No conjunto B, eu vou desenhar só o que está faltando. Então, vamos lá. Vamos pegar a cor aqui do conjunto B e eu vou desenhar o que está faltando. Já desenhei o 1, 3 e 5. Vou desenhar aqui no B o 0, o elemento 0 e o elemento 6. Olha aí, ó. Desenhei o 0, desenhei o 6. Então, o conjunto B, que é formado pelos 0, 1, 3, 5 e 6, todos eles estão aqui, ó. 0, 1, 3, 5 e 6. Todos eles estão dentro do B, ok? Estão acompanhando, pessoal? Se não estiver entendendo isso daí, tira dúvida comigo nos canais depois. E no elemento U, nós vamos desenhar o que está faltando aqui no B e no A, que são, ó, já desenhamos 0, 1, 3, 5 e 6. 0, 1, 3, 5 e 6, faltam o 2, falta o 4 e somente, só faltam esses dois, o 2 e o 4. Vamos pegar aqui a cor do elemento U, então. Vamos desenhar o 2 aqui fora e vamos desenhar o 4. Eis aí o nosso diagrama representado. Representamos um conjunto dentro do outro. Professor, beleza, você explicou isso aí tudo, até eu entendi, mas eu não entendi ainda o que vem a ser o complementar. Vou explicar para você agora o que é o complementar. Acompanhe aí comigo que você vai entender. Galera, então, demos uma limpada na tela. E o que vem a ser, então, complementar? O conjunto complementar, na verdade, ele é um modo de escrever, uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Eu vou perguntar para vocês, olha só. Tá vendo aqui o conjunto A? Acompanha comigo aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui no conjunto A? Eu vou perguntar para vocês, o que falta para o conjunto A ser o conjunto B? Aí eu mesmo vou responder. Falta para o conjunto A ser o conjunto B, ele ter esses 2 elementos aqui, tá? Isso é que falta para o A ser o B, ok? Então, complementar nada mais nada menos que é isso. É o que falta para um conjunto menor ser um conjunto maior, tá? Então, se eu escrever aqui em linguagem matemática, já escrevendo aqui, ó, se eu escrever o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B, é assim que se escreve, isso se lê assim, complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Essa é a linguagem matemática, esse é o modo de escrever e o modo de falar. O que seria a resposta matemática disso aí? Seria esse pequeno conjunto aqui, ó. Esse conjunto que não é nenhum dos 3 conjuntos que nós vimos anteriormente, que é formado pelos elementos 0 e pelo elemento 6, por esses 2 elementos. Esse seria o complementar do conjunto A em relação ao B. Se eu perguntar para vocês, então, nessa lógica, quem é o complementar do B em relação ao U? Ó, vamos lá. Complementar do conjunto B em relação ao conjunto universo, conjunto total. Quem seria? Bom, a pergunta que se responde nesse caso é qual? Quais elementos que faltam para o B virar o U? Faltam esses 2 elementos aqui, o elemento 4 e o elemento 2. Então, essa operação matemática se resolve desenhando esse conjunto aqui fictício, que é um conjunto que não existe, só existe em operações entre conjuntos, que é o que a gente está fazendo. Ficaria assim, ó. É o conjunto formado pelo elemento 2 e pelo elemento 4. Vejam vocês
aqui nós criamos dois novos conjuntos através dessa operação chamada de complementar. Na verdade, aqui nós estamos fazendo operações entre esses conjuntos. Beleza, pessoal? Entenderam o que é o conjunto complementar? Entenderam o que é essa linguagem aqui? Ó? Vocês têm que treinar isso daí, tá? Nós vamos disponibilizar materiais para vocês estarem lendo, vamos disponibilizar exercícios para vocês estarem fazendo e estamos nos canais Tira Dúvidas, tá? Vamos agora para entender o que vem a ser a nossa próxima matéria, que é a diferença entre conjuntos. Mas eu garanto para você que a diferença é mais fácil ainda de entender o que é o complementar. Se você entender o complementar, diferença vai fazer todo sentido para você. Vamos lá. Galera, ó, vamos lá. Para entender diferença entre conjuntos, eu trago aí esses dois exemplos de conjuntos aí. Vejam vocês que nós não estamos trabalhando com números. Conjuntos numéricos, gente, é mais uma matéria de lógica do que uma matéria puramente matemática. Aliás, isso é uma questão filosófica. A matemática vem da lógica, na verdade. Eu vou falar disso para vocês ao longo das aulas. Mas vamos lá. Considere esses dois conjuntos aí. O conjunto A, formado pelas letras A, B, C, D e E. E o conjunto B, formado pelas letras A, E, I, O, U. Ok? As letras do alfabeto aí que a gente está acostumado a utilizar. Vamos lá. Se eu for representar graficamente esses dois conjuntos, a primeira coisa que eu tenho que reparar são os elementos. Vamos lá. Eles têm alguns elementos em comum. O conjunto B e o conjunto A, eles têm esses dois elementos aqui em comum. Ó. A e A e esses dois aqui, ó, E com E. Esses dois elementos são em comum. Então, vou desenhar aqui junto com vocês para vocês acompanharem. Ó. Se eu fosse desenhar graficamente esses elementos, eu faria de um lado aqui o conjunto A. Vamos lá. Aqui o conjunto A. Ok? Esse é o nosso conjunto A. Vou desenhar ele aqui primeiro. E aqui o nosso conjunto B. Vamos desenhar ele assim. Ah, professor, você misturou um conjunto no outro. Exatamente, eu misturei um conjunto no outro porque eles têm elementos em comum. Eles estão dividindo elementos ali. Ó. Nós temos o A, que está nos dois conjuntos, e nós temos o E, a letra E, que também está nos dois conjuntos. Ok? Então, esses elementos aí eles são divididos sim. Se a gente fosse desenhar graficamente, desenharíamos assim. O restante dos elementos, que tem um e não tem no outro, aí nós temos que escrever um de cada lado. Então, no conjunto A, aí, ó, nós desenharíamos os elementos restantes. O elemento B, o elemento C e o elemento D. De tal forma que o conjunto A ficaria formado pelos elementos A, B, C, D e E. Letra E. Então, o conjunto A está perfeitamente descrito aqui. E no conjunto B, a gente tem que desenhar o que falta. Nós já temos o A e o E, falta o I, letra O, letra U. Beleza? Então, tá aí o exemplo. Aí eu pergunto para os senhores, o que vem a ser a diferença entre conjuntos numéricos? Se eu fizer, por exemplo, se eu escrever essa operação aqui para vocês, ó, vamos para o próximo slide aqui, ó, vamos deixar, vamos usar essa parte de cima aqui, ó, vamos usar essa parte de cima. Espera um pouquinho que eu vou melhorar aqui a situação gráfica. Então, pessoal, utilizando aqui a parte de cima, vamos usar aqui mesmo. Ó. Se eu fosse perguntar para vocês o resultado dessa operação entre os dois conjuntos, vejam vocês que isso não é um resultado matemático. Tá? Não, a resposta dessa operação em conjuntos numéricos não vai resultar num número, vai resultar num outro conjunto. Então, o que seria o conjunto A menos o conjunto B? Vamos lá. Eu acho, pela minha lógica, que o conjunto A menos o conjunto B seria tudo que nós temos em A e não temos em B. Ou seja, vamos rachurar aqui o conjunto A. Ó. Tudo que eu tenho em A e não tenho em B está dentro dessa parte rachurada, ok? Ou seja, se eu fosse desenhar a resposta dessa operação aqui de conjuntos, sobrariam aí os elementos que foram rachurados, que foram riscados. Seria o elemento B, o elemento C e o elemento D. Ou seja, essa diferenciação entre A e B nos resultou em outro conjunto, ok? Vamos voltar aí, vamos voltar para ver se a gente entende o que é a diferenciação de B menos A agora. Então, a resposta de A e B, vamos desenhar aqui novamente, que eu voltei aqui e ele apagou, ó, seria B, C e D. Essa é a resposta, ok? Vamos fazer a resposta agora de B menos A. B menos A em conjuntos numéricos, isso não vai resultar num número, vai resultar num outro conjunto. O que seria B menos A? Seria tudo que está em B e não está em A.
Ou seja, seria o que sobra aqui do lado de B. Essa parte aqui que eu acabei de circular. Ou seja, a parte que está rachurada, porque a outra parte foi cortada. Essa outra parte aqui que está em branco, ó, ela foi tirada de B, porque é B menos A. Tá? Então, vamos lá. A parte rachurada aí sobrou I, O e U. Ok? Esse seria o nosso novo conjunto numérico formado pela diferenciação entre o conjunto B e o conjunto A, ok? Vamos para a próxima matéria aí. Galera, ó, seguinte, interseção. Peço para vocês considerarem como exemplo esses três conjuntos numéricos que eu coloquei aí, ó. Esses três conjuntos de objetos. Conjunto A, formado pelos elementos A, B, C e D. Conjunto B, formado pelos elementos D, X e P. E conjunto C, formado pelos elementos X e P. Lembrando que interseção vai ser uma nova operação com conjuntos. A palavra interseção, gente, me lembra sempre interceptação, onde as duas coisas estão em comum, onde duas coisas estão se tocando, uma interseção, onde duas ruas estão se encontrando. Então, é nada mais, nada menos do que um encontro, tá, pessoal? Interseção vem de encontro. Então, lembrando interseção e encontro, vamos desenhar aí os nossos, como exemplo aí, os elementos, os conjuntos A e B, para tentar entender o que é a interseção. Vamos desenhá-los graficamente aqui. Olhando aí para esses dois conjuntos, eu já vejo que eles têm elementos em comum. A e B, os conjuntos A e B, têm elementos em comum. Então, eu vou desenhar eles assim, ó, um ao lado do outro. Sendo o primeiro aqui o conjunto A, que está em azul, nas mesmas cores aí, e o segundo conjunto aqui, o conjunto B. Tá? Aí eu pergunto para vocês, quem são os elementos comuns de A e de B? Só tem um elemento comum, professor, que é o D aqui. Ó. O elemento D está nos dois. Opa! Então o elemento D ele seria o único aqui que está aqui no meio. O restante dos elementos de A e de B estaria aqui do lado direito e do lado esquerdo. Não é interessante para mim desenhá-los agora. Tá? O que vem a ser a nossa operação de interseção, pessoal? Como eu falei para vocês, interseção lembra reunião, lembra o cruzamento aí de informações. Tá? Então, a nossa operação de interseção entre A e B, vou desenhar ela aqui matematicamente para vocês já irem se familiarizando. A interseção ela é representada aqui por esse símbolo, um U de cabeça para baixo, interseção de A com B. A resposta para esse conjunto numérico seria somente um elemento unitário, que seria aqui um conjunto unitário, que o único elemento seria o D, tá? Que é o único elemento que eles têm em conjunto, beleza? Se eu fosse fazer, por exemplo, a interseção de B com C, vamos lá, interseção do conjunto B com o conjunto C. O que sobraria aí, B com C? Os dois elementos que eles têm em comum aqui, ó, X e P. Então, não seria apenas um conjunto unitário. A interseção de B com C seria X e P. Beleza, pessoal? Então, interseção, ele vai lembrar a reunião, tá? São os elementos que têm em comum. Se a gente fosse rachurar aqui, por exemplo, essa área aqui de interseção, a área rachurada representaria aí a interseção entre os conjuntos A e B. Ao passo que nós fôssemos desenhar os elementos C e D, desenhando um de um lado e um do outro, a área rachurada seria a área de interseção, que seria a área do meio, e esses dois elementos aí, ó, X e P, eles estariam lá dentro, ok? Então, interseção se representa dessa maneira. Deixa eu diminuir para vocês verem. Aqui, ó, aí está o X e o P, lá no meio da interseção, tá? Entendido, pessoal? Vamos para a próxima, então, que seria a união, que para mim é o mais fácil de todos, união. União, na verdade, vai pegar todos os elementos que tem um, tem outro e somar num conjunto maior ainda, tá? Vamos desenhar aqui para vocês verem e vamos explicar logo em seguida. Galera, então, união. O que vem a ser a união entre dois conjuntos? Deixa eu botar o 2.2 aqui para numerar certinho, vamos lá. 2.2, união. O que vem a ser a união entre dois conjuntos? Como eu já adiantei para vocês, pessoal, união entre dois conjuntos é muito mais fácil que interseção. E até o símbolo da operação de união é fácil de decorar. Vamos lá, vamos representar graficamente novamente aqui os conjuntos para entender o que é a união. Vamos lá.
Aqui vamos fazer a união primeiramente de A com B, estando aqui o conjunto A, estando aqui também o conjunto B. Opa, vamos desenhar da cor do B? Vamos lá, vou pegar a cor do B aqui. Ó, estando aqui o conjunto B. Dessa vez eu vou escrever os elementos que eu acho que fica mais fácil de entender. Lembrando que na interseção a gente viu que A e B só tem um elemento comum, que é o elemento D, tá? O elemento D ele está em comum nos dois. Então eu vou desenhar esse elemento D aqui no meio. O restante dos elementos que não estão em comum nos outros dois, eu vou desenhar em cada lado correspondente. Então no A já temos o D aqui no meio do A. Vamos colocar aqui o elemento A, que está faltando, o elemento B e o elemento C, porque o D já está ali, ok? Agora, no conjunto B, nós vamos desenhar o que está faltando para chegar no conjunto B, que são os elementos X e o elemento P, ok? O que vem a ser a operação de união entre A e B? Ó, A, união B. Olha que maravilha aí, olha que fácil de decorar o símbolo de união. É um U de cabeça para cima. Interseção é um de cabeça para baixo. Isso aqui seria a interseção, tá? Interseção. O U de cabeça para cima é a união. Beleza? Decorem isso daí. Depois eu vou passar para vocês uma tabelinha para a gente decorar esses símbolos aí em teoria de conjuntos, ok? Tem que treinar, pessoal. Não tem jeito. Para passar no concurso tem que treinar. Vamos lá. A união B. Que conjunto seria esse? Lembrando que união seria uma soma de todos os elementos. A palavra união nada mais, nada menos significa do que o próprio sentido dela mesma, tá? União. Então, esse conjunto aí é um conjunto maior do que o conjunto A e B sozinhos, tá? Ele é um conjunto maior do que a gente viu até agora, tá? Então, a união de A com B, como é que ficaria esse conjunto aí? Deixa eu melhorar essas chaves aqui. Ficaria formado pelos elementos A, B, C, D, X e P. Olha que maravilha, olha que fácil. Seria praticamente, entre aspas, a soma, tá, pessoal? A soma de todos os elementos aí dos conjuntos, ok? Se eu fosse fazer, então, a união de B com C, vamos lá, para matar essa dúvida aí, ó. A união de B com C. Como é que ficaria esse conjunto aí, pessoal? Daí o quê? O que vocês acham? Como o conjunto C ele já tem os mesmos elementos do conjunto B, a união de B com C dá o próprio conjunto B. Ou seja, se a gente fosse exemplificar aqui os elementos, daria o conjunto D, X e P. Poxa, professor, por que dá isso daí? Porque o conjunto C, na verdade, ele já está contido no conjunto B. Olha o símbolo de contém aí, ó. Ele já está contido no conjunto C. Deixa eu melhorar aqui para vocês, que vocês não estão vendo. Olha aí, ó. O conjunto C, ele já está contido no conjunto B. Lembrando que esse símbolo aqui é de está contido. Ok, pessoal? Entenderam? Vamos para o exercício aí. Espero que vocês tenham entendido, hein? Vamos fazer o exercício para tirar mais as dúvidas de vocês. Lembrando que após o exercício, já vai ser disponibilizada uma lista sobre essa parte de união e interseção e complementar a diferença, e vocês já podem fazer essa lista correspondente e tirar dúvida comigo, tá bom, pessoal? Vamos para o exercício. Tá, então, galera, nosso exercício. Para esse exercício, nós vamos considerar esses 4 conjuntos aí, ó, sendo o primeiro aqui, ó, o conjunto universo. Ele vai das letras de A até Z, tá vendo aqui, ó, tem uma reticências aqui. Essa reticência significa que é o nosso alfabeto todo, ele começa pela letra A e termina na letra Z. Já o nosso conjunto A, ele começa na letra B e vai até a letra Z. Olha as reticências aqui, ó, tá vendo? E assim sucessivamente, sendo que o conjunto B começa na letra C, vai até a letra Z, e o conjunto C começa pela letra D e vai até a letra Z, ok? Então seria aí o nosso alfabeto, só que de cima para baixo a gente vai removendo sempre uma ou duas letrinhas, né? Digamos assim. Aí, o que ele pede para a gente fazer aí? Ele pede para a gente fazer ali, ó, o complementar de A, na letra A, o complementar de A em relação a U, em relação ao conjunto universo. Aí vocês têm que lembrar o que é o complementar. Vou lembrar para vocês, ó, o complementar
é o que falta para eu chegar. Então, aqui está me perguntando o que falta para o conjunto A se tornar igual ao conjunto U. Ok? De cara aí, ó, olhando para os dois conjuntos, eu já consigo ver o que falta para o A chegar a ser igual ao U. Falta o quê? Falta apenas um elemento, né, pessoal? Que é esse elemento aqui, ó, o elemento A. Ok? Então, a resposta dessa daí, ó, dessa questão aí, é esse pequeno conjunto unitário aqui, ó. O elemento A é o que falta para é o complementar, né? O elemento A é o complementar do conjunto A em relação ao conjunto universo, ok? Entenderam? Gente, tendo entendido isso daí, tem outra forma de escrever esse conjunto A aí, ó. Eu poderia escrever assim, ó. Eu poderia escrever que o complementar de A em relação a U é o conjunto, ó, é o conjunto dos x, ou seja, já estou escrevendo aqui em forma de variável, acostumem-se com isso, ó. É o conjunto dos x, tal que x pertence a U, pertence ao conjunto universo, tal que x pertence a U, e x não pertence a A. Ok? Vamos lá, vamos ler isso aqui de novo, ó. X, tal que x pertence a U, ó. O nosso complementar de A em relação a U é o conjunto dos x, tal que esse x pertence ao elemento U, pertence ao conjunto U e não pertence ao conjunto A. Qual é esse único elemento que pertence ao conjunto U e não pertence ao conjunto A? É esse elemento aqui, ó, elemento A, beleza? Então, essa seria outra forma de escrever, uma forma mais rebuscada, mais bonita, tá? Mais bonita de escrever. Vamos para a letra B. Entendido essa, vamos para a letra B. Qual que seria o complementar de A em relação a B? Ou seja, o que falta para o A ser igual ao B? Aí vamos lá, vamos olhar para os conjuntos aqui. Ó. Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. Pergunto para vocês aí, está faltando alguma coisa para o A ser igual ao B? O que está faltando? Pô, professor, na verdade não está faltando nada. Eu estou vendo aí que o conjunto A ele tem um elemento a mais que o conjunto B, que é justamente esse elemento B aqui, ó. Ele está a mais, ele está além do que o conjunto B. Ou seja, o conjunto A ele já é maior que o conjunto B. Ou seja, essa pergunta aqui não faz sentido, tá, pessoal? Não faz sentido eu perguntar isso daí. Ah, professor, a resposta poderia ser conjunto vazio? Não, a resposta não pode ser conjunto vazio nesse caso. Nesse caso aí, essa pergunta não faz... Deixa eu escrever bonitinho aqui, ó. Essa pergunta não faz sentido, pois, escrevendo matematicamente aí, ó, o conjunto A não está contido em B. Ok? É isso que está escrito nessa frasezinha aqui, ó. A não está contido em B, essa frasezinha que eu acabei de sublinhar. Beleza? Essa pergunta, então, não faz sentido. Vamos lá, letra C. Ele quer aí a diferença do conjunto B para o conjunto C. Qual que é a diferença do B para o C aí, ó? A diferença do B para o C é o que sobra diferenciando um do outro, ó. Lembrando que a diferença vai me remover aquilo que eu tenho de igual. O que eu tenho de igual entre B e C aí, ó, entre os conjuntos B e C? Seria todos esses elementos aqui, ó, de D até Z. Ó. Isso daí é igual de um para o outro. Ou seja, a resposta disso aqui é do B para o C, B menos C, só me sobra aí o elemento C, conjunto unitário. Beleza? Tem outra forma de escrever isso daí? Tem outra forma de escrever. Eu poderia escrever assim, ó. A diferença entre B e C é o conjunto dos x. Vou escrever aqui, ó, a diferença entre B e C desculpa, aqui é a diferença, não é igualdade não. A diferença entre, vamos lá, volta, aí, diferença entre B e C é o conjunto dos x, ó, tal que x pertence a B. Opa, desculpa aí que a tela girou, vamos voltar aqui. Volta aí, enquadrou. X, tal que x pertence a B, da mesma forma que a gente fez lá em cima. Tá? Pertence ao conjunto B e, ao mesmo tempo, x não pertence a C. Tá? Não pertence ao conjunto C. Qual é o único elemento aí que se enquadra nisso daí? É exatamente esse elemento C aqui. Ó. Esse elemento que eu acabei de estou circulando aqui. O elemento C é o único elemento que está no conjunto B e, ao mesmo tempo, não está no conjunto C. Tá? Seria uma forma mais bonita de escrever.
Vamos lá, letra D. A diferença de C menos o conjunto universo. Qual que é a diferença de C menos o conjunto universo, pessoal? Lembrando que o conjunto universo ele tem todos os elementos. Se ele tem todos os elementos e C tem menos elementos que ele, se eu subtrair o C menos o conjunto universo, vai sobrar alguma coisa? Olha aí o que eu falei, ó, que o conjunto vazio ele só faz sentido em algumas operações de conjuntos. É aqui que ele entra, então. Essa resposta aqui é conjunto vazio. Não sobra nada, não sobra absolutamente nada. Beleza, pessoal? Esse foi um exemplo de exercício. Mais exercícios como esse aí vão estar na nossa lista relacionada com essa aula. Façam essa lista com afinco. Tirem as dúvidas comigo o mais breve possível, tá bom? Vamos passar nesse concurso que a fada branca vai ser de vocês. Valeu, abraço.